Boa tarde, galerinha. Então, mais uma vez, a gente está aqui de volta para trazer para vocês uma aula, motivada, no caso aqui, uma aula sobre genética, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre a genética e os caracteres humanos. Então, vocês podem ver lá da primeira lei de Mendel e a espécie humana, está no capítulo 5, na página 72 a 78, certo? E o público-alvo dessa aqui, genética, é o público de terceiros anos, certo? Então aqui, pessoal, antes de mais nada, eu quero desejar a vocês uma boa tarde, né? Dizer que estamos nesse processo de adaptação, né? Então, se os meus vídeos estão longos, me perdoem, mas é porque eu tenho que trazer a explicação para vocês, certo? Então, eu tenho que pegar essa linguagem, esse vocabulário de biologia e trazer para a realidade de vocês. Antes de mais nada disso. Então me perdoe pelos vídeos estar longo, mas é porque eu quero o máximo trazer para vocês de uma forma clara e objetiva sobre o assunto, certo? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar com a característica humana, né? Então essa característica humana vai ser abordado o quê? A espécie humana, os heredogramas, para a gente entender como é que se faz um heredograma, e as doenças inatas do metabolismo, né? Qual é o tipo de doença? Como albinismo, né? Que é alelos recessivos, que causa aquela pessoa toda branquinha, né? Então isso daí é característica do albinismo. A polidactília, que é aquela questão de nascer um monte de dedos, né? Isso daí são defeitos cromossômicos e pode também causar síndromes, como Down, por exemplo, que é uma repetição do cromossomo 21. Isso também pode acontecer, certo? Mas vamos entender o que é essa genética humana. O que é essa genética humana? Ela traz as características da pessoa, né? Então, a questão do meio também vai influir. Então, temos as fenocópias, né? No caso aqui, se uma pessoa, por exemplo, essa imagem aqui de um seio da mulher com um nódulo, né? No caso aqui, é sinal que na família dela tinha alguém e também era portadora do mesmo nódulo, né? Então, o desenvolvimento do câncer, ele pode ser genético, né? Então, os fatores metabólicos e as células e as informações genéticas podem trazer doenças, podem ter alteração do meio. Por exemplo, nós colocamos a foto aqui desse rapaz e dessa criança, onde botaram alargadores, né? Nas suas orelhas, né? Transformando-se, mas as características são sempre repassadas. Pessoas com albinismo, né, é uma característica genética, né? Então eles nascem sem a melanina no corpo. Então por isso é que eles são branquinhos, né? Então a gente tem essa dificuldade pela falta de melanina, como a criança negra que tem um excesso de melanina, né? Então a gente vai vendo que essa característica é herdada de pais para filhos e a gente vai herdando essa bagagem genética, né? Que é no caso quando vem pelo espermatozoide, no caso da humana, tem o espermatozoide e esse espermatozoide carrega o quê? No caso, o material genético da família do pai. E o óvulo que vai ser fecundado tem o quê? A característica da mãe. Como eu falei nas últimas aulas, são 23 pares cromossômicos em ambos, né? Então, quando se faz o espermatozoide, lá nas gônadas masculinas, quando eu falo gônadas é o testículo, e lá nos ovários da mulher, né? Que no caso é o óvulo, né? Então, a mulher pode liberar 2 óvulos durante o mês, pode ser um mês sim, libera de um, no outro mês libera de outro, ou se não, nos 2 meses libera 2, então a mulher tem condição de liberar por mês 2 óvulos, por isso que tem um ciclo menstrual, né? Já o homem, ele libera milhões de espermatozoides, que é produzido nas gônadas, né? Então, o material produzido são 23 pares de cromossomos, do homem 23 da mulher. Lembrando que no total dá 46 pares de cromossomos, certo? Deixa eu pegar outro pincel aqui. Nós temos aqui 46 pares de cromossomo, certo? Onde?
44 são autossomos, certo? E 2 são pares, são cromossomos sexuais, certo? Que é o fator XX para a mulher, XY para o homem. Lembrando que na espécie humana, devido aos fatores, quem vai determinar o sexo é o homem, devido ser portador do cromossomo Y, né? O cromossomo sexual Y. Então a mulher tem 2X e o homem tem XY. Já nos animais é o sistema ZW, que a gente vai ver mais à frente, então não precisa eu tocar agora nesse assunto, certo, pessoal? Continuando, passando aqui, entendendo a genética. Então vai lá, o espermatozoide, ele fecunda esse óvulo, então ele se contrai. Quando ele se contrai, ele não deixa nenhum outro espermatozoide entrar. Então, a fecundação é feita apenas com um espermatozoide e um óvulo. Não tem esse negócio. Professor, gêmeos é de 2 espermatozoides? Não. Você pode ter os gêmeos fraternos, que são de 2 óvulos. Então, um óvulo sai pela tuba da mulher e o outro óvulo sai pela tuba do outro lado da mulher. Então, a mulher ela tem tubas uterinas, um do lado esquerdo e outro direito, e as duas podem eliminar 2 óvulos por mês. Então, esses óvulos, eles fazem aquele trajeto todinho até chegar no endométrio, mas eles podem ser fecundados pelos espermatozoides na hora do ato sexual, que são liberados milhões de espermatozoides, né? E nessa fecundação, apenas um espermatozoide vai entrar em um óvulo. Então, no caso aqui, no da mulher entra um, e quando ele se entra, ele se contrai, ele se fecha, não deixando nenhum outro entrar. E aqui a fecundação e a divisão, que a gente vai ver mais à frente. E aqui outro, aí forma os gêmeos fraternos, de 2 placentas diferentes. Ou se não, aqui, dependendo da divisão celular, pode formar o gêmeo idêntico, ou chamado univitelinos, né? Então acontece esse processo, aí começa a divisão celular, né? E vai formando, né? O embrião vai se desenvolvendo, né? Até se transformar no bebê. Então passa o ciclo gestacional, né? Então isso daí é a genética humana, ok? Então vamos passar mais para frente. Deixa eu apagar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, podem tirar as dúvidas comigo através do WhatsApp. Pode mandar uma mensagem lá no privado, eu estou para ouvir vocês. Então, na última aula a gente estava falando, naquele vídeo anterior, sobre o cromossomo, né? Então, no caso, o cromossomo, quantos pares a gente tem? 46 o total, né? Onde 23 é do homem e 23 é da mulher. Onde 2 pares são cromossomos sexuais. E os outros 44 são autossomos, certo? Os autossomos, no caso, os cromossomos sexuais já está dizendo, ele dá a característica sexual do ser. Os autossomos, ele dá a característica genética. Então, é onde vai ficar a tua bagagem genética. É ali que vai ter aquelas informações que eu falei no locus gênico, né? Que vai levando de geração em geração. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista para poder compreender o que eu estou falando, certo? Então, no caso aqui, espermatozoide e óvulo são células haploide. Por quê? Porque elas só têm, no caso, 23 pares. Então, se elas fossem diploides, elas teriam 46 pares. Na biologia, N representa, e 2 N's, a quantidade de cromossomos, certo? Então, esse daqui é herdado do pai. Quanto é herdado do pai? 23. Quanto é herdado dos dois 2N's? 46. Aí depende do ser que você está trabalhando. Porque tem seres que têm uma diferença. Por exemplo, se você pegar uma abelha, ela pode ter 36 cromossomos.
é diferente do ser humano. O ser humano tem 46 pares, certo? Então, no caso aqui, N representa um número, certo? 2N representa o dobro desse número, quando se junta o espermatozoide mais o óvulo. Por isso que ele fala N mais N é uma célula diploide. Ele faz um processo chamado meiose. E N representa mitose, que no caso aqui é a divisão sozinha. Você tem uma célula A, né? A gente já falamos isso no primeiro ano. E essa célula vai acumulando material. Tem uma hora que ela fica tão cheia que ela começa a dividir seu núcleo no meio e material para cá e para cá e se divide em dois. Então isso daqui é uma célula haploide, certo? Aí formou duas novas células. Célula diploide é quando você tem os dois materiais, tanto o A como o material B. Os dois se juntam, é como se fosse um casamento. Se duplicam, quer dizer, tem filhos. Então, A, B, A, B. Então, eles se juntam, formando o AB. Então, formaram um casal. Depois, eles se duplicam, formando duas novas células. Depois, eles se separam. A vem para cá, B vem para cá, A, B vem para cá e A vem para cá. Então, esse processo é chamado meiose. Vocês podem ver nos outros vídeos que eu vou mandar de suporte para vocês. E tem essa questão da divisão celular. Quem não se lembra é lá do primeiro ano. Então, 2N's representa os 46 e o N representa os 23 pares. N representa células haploides, apenas um material genético, então o processo é mitose. E 2N's representa meiose. São dois materiais genéticos diferentes, do homem e da mulher. Troca informação, casam, criam filhos, se separam, junta, separa. O outro não, é só produzindo e dividindo-se, certo? Então isso daí é mitose e meiose, há um modo grosso de se falar, né? Então continuando. Então o cromossomo é como eu falei, ele guarda as informações genéticas que são herdadas de pais para filhos. O cromossomo que tem essa bagagem genética é os autossomos. E quem é que faz o sexo, no caso aí, qual é o cromossomo que define o sexo? São os cromossomos sexuais. Que na mulher é XX e no homem é o quê? XY, né? Se a gente for pensar, 75% é X. Então a tendência é nascer mais mulher do que homem no planeta, né? Então se a gente for analisar a probabilidade utilizando o Mendel. Desculpe aí, pessoal, porque saiu. Mas vamos lá, voltando. Ai, meu Deus. Vamos lá, voltando. Continuando, próximo slide. Nós temos aqui o cariótipo. O cariótipo é o que dá essa formação, né, genética. Então, isso daqui é a leitura genética, né, de um ser. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é os alelos formando cromossomos. Então a gente tem aqui 23 pares, que corresponde ao quê? No caso aí, a uma mulher, né? Por que eu digo que é uma mulher? Porque tem um cromossomo X, tá vendo? Então aqui, ó, são 23 pares. Quando ele se junta com o dos homens, né, ele forma mais 23 pares. Aí então esse X, por exemplo, temos aqui XY, XX. Aí eu pego um X da mulher. Então eu posso também pegar o X do homem e nascer o quê? Uma menina. Mas também o Y do homem ele pode ser dominante, em representação daquela dominância e recessividade. E o X da mulher, o que é que nasce aqui? Um homem. Certo? É por isso que o homem ele determina o sexo da criança. Agora ele tem que ter as características de dominância. Porque não adianta nada ele ser recessivo e a mulher dominante que vai nascer ainda mulher. Porque ele pode pegar o X daquele homem, é como se jogasse um dado, né? Como eu falei, joga o dado. Dado caiu, pode nascer homem ou pode nascer mulher. Mas vai depender de quem é dominante e de quem é recessivo, que eu expliquei no último vídeo da aula passada. Certo? Continuando aqui,
Qualquer dúvida, pessoal, mais uma vez eu falo, pode me mandar pelo meu privado do WhatsApp. A gente está aqui para ajudar vocês, né? É uma aula diferente? É, mas a gente tem que se adaptar a essas novas aulas, essa nova tendência, né? Então, como eu falei, locus gênico, né? É onde tem a informação genética, né? Você tem o pai aqui e a mãe. Aí o tamanho do pé. Aí tem uma leitura genética que vai se juntar com essa leitura genética. Então vai formando o cariótipo. O formato do pé, o tamanho do pé. Por exemplo, a cor do cabelo, do mesmo jeito, junta do pai e da mãe. O tipo sanguíneo do pai e da mãe. Então vai se juntando esse material genético e criando a formação daquele novo ser que vai nascer, né? Então isso daqui é chamado cariótipo, que até na última aula eu dei uma explicação na correção dos exercícios. Cariótipo é a formação do ser, fisicamente. Se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher, a estrutura, né? Qual é a cor dos olhos, qual é a cor da pele, o pé é grande ou é pequeno, as mãos são grandes ou pequenas. Isso aí é o cariótipo do humano, né? Cariótipo humano normal, certo? Então vamos passar para frente. Hoje eu não vou me estender muito, porque muita coisa eu já falei também naquele vídeo passado. Aí falamos do cromossomo, que é onde tem a fita de DNA e tem o sequenciamento genético. O gene é essa leitura, né, que está nessa fita. Então ele é formado por substâncias, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, guanina, vocês podem pegar no slide de vocês, guanina, citosina, adenina, né? Então isso daqui é o DNA. Aqui é uma fita de RNA que se liga como se fosse uma chave, né? Fazendo com que trabalhe esses componentes, né? Então aí no caso o DNA e o RNA eles trabalham juntos como chaves e portas, né? Como eu falei, as chaves vão se abrindo, mas vai ter um momento da vida que essas chaves vão fechar. O seu metabolismo diminui e você entra naquele estágio metabólico de morte, que é quando as células vão perdendo a sua utilidade e vão morrendo, né? É a lei da vida, todos nós somos orgânicos, né? Nós não ficamos aqui para ser eterno. Mas quem dá essa sustentação de características é o famoso DNA. Se na tua família você tem uma doença, ela vai estar nessa escrita genética, né? Então ela pode se desenvolver ou não, dependendo dos tipos de substâncias que ao longo do tempo do teu metabolismo ele possa desenvolver, certo? Então é chamado de gene. Gene é um material, né, que faz a composição química e a estrutura dessa leitura. Genoma é a leitura genética. Nós temos um projeto chamado Genoma. E esse projeto ele serve o quê? Para fazer essa leitura de sequenciamento. Já foi feito o sequenciamento humano dessa leitura? Já. Já foi feito da laranja? Já. Qual é o problema que a gente tem? É que nem cego. Nós temos um livro, mas nós não sabemos ainda como decodificá-lo. Quando a gente tiver esse domínio, a gente pode chegar, cortar essa fita, onde tem os problemas genéticos, e aí consertar essa fita. Aí no futuro a gente pode ter o quê? Por exemplo, um nanorobô que entra no nosso corpo e vai consertar essa fita, tirando os defeitos genéticos. Alguma doença que possa você desenvolver no futuro, pode ser evitada. Então, quando a gente tiver esse domínio, né, no caso dessa leitura genética, certo, pessoal? Então, ela é uma fita heliocoidal, ela tem uma forma de hélice, certo? E aqui ela fica as substâncias que até a gente brinca, né, na hora de falar, como é que elas se ligam no DNA. É adenina com timina, eu até brinco. Então se lembrem do Agnaldo Timóteo. E citosina com guanina. Lembre-se da Gal Costa, ou Costa Gal, ou Graça Costa, como professora. No RNA, eu até brinco assim. Como é que é a ligação dessa fita? No caso, o Agnaldo vira cachorro, porque a adenina se liga com a uracila. Aí então é por isso que fica au, au, au. Então o cachorro não late, né? Então, no caso, é a adenina com uracila. E a Gal continua Costa, né? A Gal Costa ou Graça Costa, você pode usar o nome da nossa querida professora de redação, né? E isso daqui é a ligação de RNA
E essa daqui é a ligação do DNA, né? Porque às vezes lá no vestibular nós temos aqui sequenciamento genético, como assim, ó. Do DNA, vamos supor. A, T, C, C, G, C, T, G, né? Então, no caso aqui, adenina se liga com timina. Timina se liga com adenina. Citosina se liga com guanina. Citosina se liga com guanina. Guanina com citosina. Citosina com guanina. Timina com adenina. E guanina com adenina. Então tá aqui embaixo outro sequenciamento da fita. Se perguntar uma questão lá, qual é o sequenciamento da fita? É esse aqui. E se for de RNA, tudo que tem alginaldo, por exemplo, A, G, G, C, A, tudo fica U. Aqui C, C, G, U e U. Então isso daqui é a ligação desse RNA com o DNA, né? Que ele também serve como uma chave de ligação. E aqui é o sequenciamento de unir a fita do DNA. Se isso não ocorrer, pessoal, se, por exemplo, a pessoa tiver adenina com adenina, na hora de ligar essas fitas, elas se chocam. Quando elas se chocam, elas não se ligam. E não se ligando, o que pode acontecer? O defeito genético. E pode surgir as síndromes, né? Como a síndrome de Down, síndrome de Asperger, né? Síndrome de Klinefelter e outras síndromes que a gente tem por aí, né? No caso aí é um defeito na hora da ligação desse material genético, ok? Então, continuando aqui. Então, no caso, esse material, ó, pezão, são o quê? Aqui é o locus gênico, como eu falei, é onde tem essa fita de DNA e as informações genéticas. Então, vai formar uma característica do ser. Tesão, tesim, é um ser híbrido, né? Como a gente estava falando, porque tem um dominante e o outro recessivo. Nós temos aqui IA e B, que é o tipo sanguíneo. Então, ele forma diferente. Iazinho, né? No caso aí, também de forma, são chamados cromossomos homólogos, né? Então, a junção dos cromossomos, quando se tem na organização certa, né? No caso aqui forma o pé, aqui forma os olhos, aqui forma o sangue, aqui forma a boca, vamos supor, e aqui do mesmo lado tem esse sequenciamento, boca, aí são chamados boca, pé, sangue, tudo, na mesma sequência, eles são chamados cromossomos homólogos. Eu também já falei na aula passada, né? E esse espaço de informação genética é chamado de locus gênico, certo? É onde fica as informações genéticas. Então você pode ter pessoas, por exemplo, pezão, pessoa alta, pezinho, pessoa baixa, pezão, duas pessoas altas, pezão e pezinho. Pode ter alta, pode ter, nasce uma pessoa alta, mas ela tem o alelo recessivo. Pezinho, é tudo que é pequeno. Então tudo que é pequeno é representado como recessividade. Tudo que é pequeno, tudo é de cor clara, por exemplo, olhos azuis, cabelos claros, é recessivo. Tudo que é dominante, cores escuras, tamanhos grandes, são dominantes. Então, pezão, dominante. Pezinho, recessivo. Pezão, dominante. Então, temos dois dominantes aqui. Pezão, pezinho, a gente tem uma mistura híbrida, na qual sobressai o dominante. E pezinho, são pessoas recessivas, né, baixas, né? Aí esse sequenciamento e essa leitura é feito no decorrer, por exemplo. Quem tem um pé pezão, o pé nasce grande. E se tiver pezinho, que é uma sequência híbrida, que é a mistura do pezinho com o pezão. Quem tem um pezão grande e um pé, aí no caso aqui pega o alelo grande e o alelo recessivo, vai nascer um pé meio? Não. Ele nasce
com a característica grande, mas dentro dele, que fica guardado, esse alelo é o recessivo do pezinho. Aí pode ser que na outra geração dos filhos de vocês, possa nascer uma pessoa com um pé pequeno, né? Porque ela tem o alelo híbrido. Então, quando ocorre esse hibridismo, geralmente ele lá na frente é manifestado. É como no caso das ervilhas de Mendel, que a gente estava falando, né? No caso aí, nascia 3 lisa para uma rugosa, mas 2 eram híbridas, uma dominante e uma recessiva. Né? Então, quando Mendel cruzou da Mirabilis jalapa, da rosa branca, que era recessiva, com a rosa, nasceu 50% branca e 50% rosa. Do mesmo jeito pode acontecer aqui. Então, o pé pode nascer 50% das tuas crianças com pé pequeno, 50% das crianças com pé grande. E pezinho corresponde ao pé pequeno. Pezão, pé grande. Pezinho é a mistura híbrida, mas só que nasce grande. Mas lá na frente, esse alelo recessivo, ele pode se manifestar. Certo? Então, continuando. Então, no caso, pezinho. Aí, no caso aí, o que formaria? Um alelo híbrido. Pezinho. Então, no caso aqui, seria chamado hibridismo. Para quem não sabe o que é hibridismo, que eu falei na outra aula, é a chamada mistura, né? Então, quando a gente mistura esse material genético, que é a metade dominante, metade recessiva, mas só quem se manifesta é o pé, no caso aí, o pezão, né? Quando tem essa mistura híbrida. O pezinho só vai se manifestar quando ele encontra outro alelo recessivo, certo? Então, continuando, qualquer dúvida é só me perguntar, viu, pessoal? Então, do mesmo jeito, Czinho, né? Aí ele vai formar o quê? Um híbrido. O Czinho, né? Então, forma a boca da pessoa. Aí, no caso aqui, é uma boca híbrida, certo? Então, ela pode se manifestar a boca grande, mas ela tem um alelo híbrido. Passando. Eu estou sendo mais sucinto, pessoal, porque vocês me falaram da última aula que os vídeos estavam grandes, mas é como eu falei, biologia, ele tem que entender esse vocabulário, certo, pessoal? Então me perdoe porque eu não tenho como diminuir o tamanho dos vídeos, certo? Então, a homozigose são alelos iguais, né? No caso aí, pezão, ó, azinho, homozigose, certo? E a heterozigose é quando você tem os alelos dominante e recessivo, certo? Então, no caso aqui, azinho, homozigose. E hétero é pezinho, azinho, aí é uma heterozigose, certo? Ok? Então, é assim que a gente faz a leitura. Continuando. Tá aí, heterozigose, ó. Tzinho, né? E A e B são diferentes, ó, tá vendo? Aqui são diferentes, então, no caso aí, é heterozigose, tá certo? Eu nem vou escrever porque eu já tinha explicado naquele anterior, né? Ai, meu Deus, eu só saindo. Deixa eu voltar aqui, meu povo. É que eu acho... Não, eu pensei que estava aberto. Então, vamos voltar. Aí, no caso, ó, nós temos o genótipo, fenótipo, que é o fenótipo. Eu falei na última aula, alteração do meio. É quando você tem um ambiente, uma alimentação diferente e tudo, e vai criando essa alteração no meio. Então, ela vai se transformando. Então, a pessoa pode ter o material genético, né, e ela vai se alterando com a formação do meio, a sua alimentação, a sua exposição ao sol, a sua questão de substâncias e tudo. Então,
Exemplos de fenocópias, nós temos aqui, por exemplo, eu trouxe até umas imagens. Nós temos a Cláudia Raia. A Cláudia Raia, antes de passar por cirurgias, ela tinha essa característica aqui, né? Cara gorda, cabelos escuros. Isso daqui é o genótipo da Cláudia Raia. Mas com o passar do tempo, ela pintou os cabelos, ela afinou o nariz, né? Então vocês estão vendo que ela modificou os traços genéticos dela. Então aquilo que ela trouxe de bagagem dos pais dela, ela, com o tempo, ela achou que era necessário cirurgia plástica, né? E mudança da tonalidade dos cabelos. Então ela alterou o genótipo dela para um fenótipo. Então a Cláudia Raia aqui houve uma mudança, né? Vocês verem que dá para ver essa mudança. Então, quando há essa mudança, quando a gente põe lente de contato, né? Também, isso daqui é uma alteração do seu genótipo para o fenótipo. É igual aquele exemplo que eu dei do menino que estava na Somália e o outro foi para a Itália, naquele vídeo anterior. Então, isso daí é fenótipo, é qualquer alteração do meio. Então, vamos lá. Agora, uma parte nova que a gente também não viu, que é o heredograma, né? O que é o heredograma? É uma leitura genética da sua árvore genealógica, ou árvore familiar. É aqui que as pessoas descobrem as doenças, né? Nessa árvore genética, né? Então, no caso aqui, essas doenças vão se manifestar ou não, né? A gente vai tentar entender esses símbolos do heredograma. Por exemplo, na última correção de atividades eu até falei, esse aqui representa o sexo masculino, esse aqui o sexo feminino. Esse aqui é o sexo indefinido. Mas, professor, sexo indefinido pode ser, por exemplo, quando você não consegue, na tua árvore dos seus antepassados, identificar qual era o sexo da criança, você pode usar esse símbolo aqui, como sexo indefinido. Ou, por exemplo, se nasceu um hermafrodita, e você não fez a cirurgia, né, decorrente para deixar apenas um órgão sexual. Ele entra como sexo indefinido. Então é representado por esse losango. Aí aqui é os filhos, certo? Número de filhos indicado pode ser masculinos ou femininos, filhos e filhas. Aqui são aqueles que são alterados, né? Afetados, né? Que tem um genótipo e esse genótipo foi afetado, né? Aqui é aquele que carrega a herança genética, são os heterozigóticos, que pode lá na frente se manifestar no genótipo, né? Então, no caso aqui é quando a pessoa se casa, então tem esse tracinho aqui de casamento. Aqui é quando a pessoa tem uma vida com outra pessoa, mas não tem esse casamento, né? A pessoa vive separada, né? Então é um sexo casual, podemos dizer, né? Aqui é o divórcio, quando a pessoa é separada. Aqui é o casamento consanguíneo entre primos, entre irmãos, né? Vamos supor que pode acontecer. Se for primo de primeiro grau, aí ele tem essas duas barrinhas aqui, falando que é um casamento consanguíneo na leitura de um heredograma. Aqui são os gêmeos homozigóticos. É aquele que vem de de um óvulo, certo? Aí surge aqueles gêmeos idênticos. Então ele é representado, pode ser com um círculozinho para a menina e pode ser o quadradinho para meninos. São chamados monozigóticos. E os dizigóticos são aqueles gêmeos que são chamados gêmeos fraternos, que vêm dois óvulos e cada óvulo é fecundado um espermatozoide, né? Então, no caso aí, são gêmeos que dividem a barriga, mas são de óvulos diferentes. São chamados dizigóticos, certo? Continuando. Então, a gente estava falando da questão dos gêmeos idênticos. No caso, é fecundado, o espermatozoide fecunda o óvulo, e aqui começa a divisão celular, né? Uma em cada lado, começa a dividir, né? Dobradamente, né? Então essa massa celular vai crescendo e vai formando o gêmeo, que também é chamado monozigótico
ou univitelino, né? Se você também ouvir essa palavra univitelino, é a mesma coisa, certo? Continuando. Nós temos aqui os gêmeos dizigóticos, que precisa, no caso, 2 óvulos e, no caso, 2 espermatozoides, certo? Cada um fecunda e eles vão dividir a mesma barriga, só que em placentas diferentes. Então, são chamados gêmeos dizigóticos, né? Ou gêmeos fraternos, né? Eles só dividem a mesma barriga, mas no caso aí, eles não são gêmeos idênticos, certo? Cada um com seu material genético. Aí, ó, temos uma leitura de heredograma. Um pai, né, um homem, casou com a mulher e teve quantos filhos aqui? 4. Dessa geração, quantos nasceram meninas? 2. Quantos nasceram meninos? 2. Então a gente faz essa interpretação. É divorciado? Não, foi casamento legal, porque só tem uma barrinha. Se tivesse um tracinho, é porque eles fizeram os filhos e depois se separaram. Cada um foi para a sua vida e pode ter criado outros laços matrimoniais, né? Aí nós temos uma árvore genealógica, né? Nós temos aqui um gene afetado, né? Que ele é chamado de afetado, e nós temos aqui outros normais, né? Então esse daqui tem características próprias, pode surgir uma doença, vamos supor, né? Deus me livre. Aí como é que você lê? No caso aqui, um homem casou, os avós, podemos dizer que aqui os avós tiveram filhos, no caso essa família teve um homem, e esses 2 aqui tiveram uma menina, que juntos se casaram. Quando eles se casaram, ele levou o material híbrido dentro no homem, né? Carregou. Que no caso, esse material de dominância foi afetando os filhos dele, né? Então, no caso aqui, todos as 3 meninas e os 2 meninos tiveram, né, na árvore genética a característica do avô, do pai, né? Vieram mais com a característica do pai e somente uma menina que veio com a característica, né, voltada à da mãe, certo? Mas o restante todo mundo mais puxou ao lado do pai do que ao lado da mãe. A gente pode ler dessa maneira aí, certo? Então isso daí é chamada genealogia, né? Aí no caso, podemos ter aqui uma recessiva, né? Determinação de heranças autossômicas e genealogias. Um casal se casou, teve uma criança, vamos supor hermafrodita, ela teve as características atrofiadas, recessivas. Pode se ler assim também, viu? Aí o exemplo, ó, nós temos aqui um exemplo, né, de um casamento, né, onde geraram quantos filhos? 2 mulheres, 2 homens, né? Aí aqui teve uma mulher e um homem que se casaram, né, da mesma família e produziram mais filhos, né? Então produziram 2 filhos. Aqui teve o quê? Um casamento entre primos, né? Porque era da mesma família, né? Então aqui, esse daqui produziu um filho. Esse daqui produziu outro filho, que são da mesma família. No caso aqui, houve um casamento entre primos consanguíneos, entre um homem e uma mulher. Que no caso aqui nasceu um gêmeo dizigótico, né? Aqui nasceu uma menina, um menino, outra menina. Então são indivíduos normais e os afetados são aqueles que têm as características puxadas para o lado, né? No caso aqui, da mulher portadora, né? Se tiver uma doença, essa doença vai chegar até o indivíduo 3, não é verdade? Então é um indivíduo chamado afetado, ok, pessoal? São exemplos simples que depois a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Um exemplo 2, né? Então tá aí, ó, 2 casais que são afetados,
surgiram 2 meninos, 2 meninas, né? Só que 2 meninos não foram afetados, somente quem levou, carregou o gene da família foi o 3 e o 6, porque eles são aqui no caso dominantes, né? Os outros 2 foram uma mistura híbrida, né? E aí nós terminamos as nossas aulas, certo, pessoal? Eu vou botar um vídeo de suporte lá, certo? Uma relação de vídeos de suporte com outros vídeos e outros links de outros professores para que vocês também possam não ficar só assistindo os meus vídeos, mas também assistir de outros professores e criarem o seu pensamento científico, né? Criarem o seu juízo de valor. E depois vocês irão fazer as atividades. Agradeço por vocês terem assistido essa aula, por ter tido a paciência. É como eu falei, eu não sou youtuber, né? E também não pretendo ser, porque se eu fosse ganhar disso, eu acho que eu morreria de fome, porque precisa de um profissionalismo grande, né? Uma estrutura grande, né? Eu sou apenas um simples professor. Mas eu agradeço a vocês por terem tirado esse tempo, terem assistido a minha aula e façam as atividades e que tudo esteja bem na família de vocês. Eu desejo tudo de bom, que fique um abraço aqui e até a próxima aula, viu, pessoal? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e um abraço a todos e até a próxima aula.